Vocês podem perguntar para a gente. Vai ter um sorteio também, né, Ricardo? Renato, desculpa. Eu acho que lá no Facebook, né, Vitória? A gente tá com duas promoções aqui em relâmpago, né? A gente tem as fichas de avaliação que a gente deixou aí nas cadeiras de vocês, e a gente vai usar isso para sortear entre os presentes aqui uma licença de Project Professional 2010. Ainda não tem como, não existe a caixinha do 2013, então se a gente tem que dar hoje, a gente vai dar a versão 2010 ainda, tá? Peraí, uma licença? Uma? Tem quantas pessoas aqui? Mas se você chegar lá em Fortaleza, vou dar pra ti comer um caranguejo, vocês vão querer comer? Tem que melhorar aí, cara. Vamos melhorar. 2 ou 3? Mas vamos fazer o seguinte, se tiver pelo menos 3, a gente pode fazer uma lá online e 2 aqui. Faz sentido? É isso aí. Então, faz sentido pra vocês ou as 3? Melhorou? 2 aqui e uma para quem estiver acompanhando online. A mecânica para quem está online o Vitória vai colocar uma foto nossa, minha e do Eduardo, e quem compartilhar essa foto vai estar concorrendo aí. Vai compartilhar, vai baixar um documento que vai botar nome, endereço, e-mail, telefone para a gente poder entrar em contato, e aí ele vai rodar um sorteiozinho e a gente vai entrar em contato com o vencedor online. Aqui, só para completar, é na fanpage da Mundo PM. Da Mundo PM, né? Facebook, né, .com/MundoPM, e aí você entrando lá na fanpage vai ter a foto do evento, com a foto dos dois aqui, né, e aí vocês têm que curtir a foto e preencher lá para concorrer o projeto. Que perfil ficou minha foto? Ficou legal? Ficou bonito. Pode ver minha cara aqui não. E quem está aqui, a gente vai usar essas fichas de avaliação, tá? Então, por favor, vocês preenchem a ficha de avaliação para a gente ter um retorno de vocês. A ficha de avaliação vai servir para o sorteio, mas para a gente entender o que vocês querem, qual é a demanda, porque cada hora muda, a gente vê muito agora coisa de nuvem, tudo em browser. Então, o que vocês querem que a gente fale nos próximos eventos, nas próximas apresentações, né? E dar um retorno para a gente do conteúdo, de como foi a apresentação do Eduardo, para a gente poder cada vez mais melhorar, ouvir vocês. Então, essa parte de colaboração, né, que a gente fala muito. Tá? E o Eduardo, vou apresentar ele aqui rapidamente. MVP é um programa da Microsoft chamado Most Valuable Professional. Então são pessoas escolhidas, são menos de 100 no Brasil, pessoas escolhidas para serem especialistas absurdamente profundo de um determinado produto Microsoft, né? Rapaz, não está botando a responsabilidade de mim. Estou botando a carga em cima dele. Mas o Eduardo vai para a parte de Project, tá? Então ele é o nosso especialista nisso. Então ele conhece muito, vocês podem falar, usar e abusar, perguntar. E ele quer isso, a gente conversou, ele quer fazer essa parte mais negócio de usar e abusar lá no Ceará. Colaborativa. Tem que ter cuidado. Então, assim, a gente vai para vocês, aproveitem esse tempo, aproveitem que a gente está ali no tabletop, perguntem, tá? Não tenham medo nem se acanhem, tá? Eduardo. Obrigado. Todo seu. Basicamente eu queria só melhorar um pouco minha apresentação, né? O foco não é um foco técnico, né? Não sei se vocês viram ali, eu faço sempre questão de botar aqui que eu sou administrador, né? Estou fazendo e sou pesquisador lá do SIM, na UFPE, lá na computação, porque eu estou criando músicos tecnológicos, né? Afinal, algum tempo atrás eu programei Clipper. Quem programou Clipper aqui? Então não estou tão velho. Entendeu? E aí, na verdade, o que é que a gente vai procurar aqui, né? Além de expectativas com vocês sobre o que é a plataforma, né? O que é a plataforma Microsoft? É só o Project? Como é que eu posso aplicar, certo? Então a gente vai mais ou menos brincar. Aqui está aqui a agenda aqui que a gente preparou, a gente contextualizar, falar um pouco da plataforma tecnológica, um ciclo de PPM. Aí eu acho que vocês já estão na 8ª apresentação, já não aguentam mais ver gráfico gigante, bolha de portfólio, né? Então a gente vai passar bem rápido para dizer, na Microsoft também tem. E aí eu quero, na verdade, trocar experiências com vocês em cima de o que Microsoft pode te ajudar e a questão de aplicabilidade das ferramentas versus maturidade, etc. Tá? E aí eu acho muito bacana esse slide. Quer dizer, quando a gente fala de gráfico gigante, tem um tempinho, né? Então assim, quando eu estou falando da questão do gerenciamento de projeto, depois na evolução lá na Dupont, a questão do PERT CPM, etc. Eu tenho toda uma evolução do gerenciamento de projeto até eu chegar lá em 69, lá no PMI.
E aí falou-se muito de Agile, Scrum, quer dizer, eu tenho no mínimo 15 anos que eu estou fazendo isso. E aí eu vou falar um pouco mais à frente qual a minha opinião sobre, eu não quero, por favor, que vocês não me batam, porque essa é uma opinião de pesquisador, etc. Eu estou no mercado, tenho uma perna na academia, então fico meio que tendo esses dois parâmetros, certo? E quando a gente fala de análise de portfólio, quer dizer, a gente está no final, lá nos anos 2000, lá na época do bug. Então não existe nada muito novo do que a gente está falando sobre os temas, né? Eu queria só abrir um parênteses para vocês, tentar contar um segredo, certo? E aí, se vocês saírem com esse segredo, faz sentido para vocês ou não, vamos ver se faz sentido. O presente não é Microsoft, não é meu, é dos Osmo. Falar de processo do gerenciamento de projetos, né? Super tranquilo, processo de iniciação, planejamento, monitoramento e controle, finalização, beleza? Tranquilo para todo mundo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que é que vocês reconhecem com isso aí? Quer dizer, que vocês param e olham. O que é que está aí por trás disso? Posso ajudar vocês? Faz sentido? Não é? Então eu tenho um PDCA maior, eu tenho um ciclo de melhoria contínua para fazer aquele projeto ou aquela iniciativa transformar-se em realidade, né? Como eu falei, gestão de projetos, o conceito lá que a gente está pesquisando muito lá no GP2 é assim, o que é projeto? O que é projeto na TI? O que é projeto corporativo? O que é projeto empresarial? Então assim, não existe mágica, não existe receita de bolo e nem existe flecha de prata em gerenciamento de projeto. Gerenciamento de projeto é eu tentar pegar aquilo para a minha realidade, colaborar com a minha equipe e fazer o meu PDCA rodar. Práticas ágeis com relação ao alinhamento, né? Eu esqueci de alinhar expectativas com vocês. Os meus sócios ficam com muita raiva, mas eu estou com toda a plataforma preview. Né? Então eles ficam, tu não pode usar em apresentação a plataforma preview. Só para alinhar com vocês, a plataforma preview é antes da beta, que antes é a que vai para vocês. Então, se der algum problema, assim, o foco é realmente dar problema. Inclusive, eu quero abrir o canal. Eu, como MVP, a grande interatividade que a gente tem é ter acesso ao pessoal que desenvolve produto. Então, se vocês têm alguma interação, vocês têm algum feedback sobre o project, me passe, né? Não sou um helpdesk da Microsoft, certo? Já ali expectativa, mas assim, a gente pode trabalhar e eu vou falar de exemplos já de práticas dessa colaboração já vi no projeto 2013. Essa é a parte que o gerente de produto fica com ciúme, porque o MVP testa o produto, tem o produto antes que o próprio gerente de produto. Eles participam numa etapa de desenvolvimento do produto anterior ao do gerente de produto. Eu devo estar usando o projeto 2013 em produção desde janeiro. Né? Então, interagindo, tem um grupo aí, a gente conversa sobre isso aí. Né? Vocês ficaram surpresos? Quer dizer, eu tenho um lado do Scrum, de um lado o PDCA, do outro lado rodando. A essência é a mesma, né? Se a essência é a mesma, então, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Então, não é diferença, pessoal, é soma. Eu pego meu processo no caso aqui, desenvolvimento de software, né? Mas pode ser desenvolvimento de um produto, incorporo situações de gerenciamento de projeto. Então, acho que a gente tem que ficar bem claro. Uma coisa é gerenciamento de produto, escopo, outra coisa é gestão de projeto. Então, eu vou mostrar como é que a Microsoft trabalha esses dois cenários. Porque eu gosto de brincar muito com meus alunos, uma frase de uma filósofa chamada Tati Quebra-Barraco, cada um no seu quadrado. A LM é uma coisa e o GP é outra. Vamos juntar as duas coisas. Grande filósofo, né? Por enquanto, a gente vai fechar esse parênteses e vamos abrir uma visão geral, né? Na plataforma 2010, a Microsoft trabalhou nesses quadrantes, né? Trabalhar a questão de portfólio, que era muito tímida na versão 2007. Trabalhar essa simplicidade, essa questão da experiência do usuário, né? Colaboração e parte de report, BI, etc. Escalabilidade, quer dizer, eu tentar estar com um profissional que utiliza o project lá standalone e até quando eu entrego ele lá com EPM. Quem utiliza o project aqui? Levanta a mão. Fantástico, cadê a foto? Vocês sabem qual é a ferramenta mais utilizada do mundo? Qual é?
Excel, quem falou Excel? Eu brinco muito, eu tô com a responsabilidade, eu esqueci de alinhar a expectativa, eu tô com o meu mestre ali, o professor Xavier ali da FGV, então eu tenho que me corrigir para não falar besteira de gerenciamento de projeto. O cara, meu orientador, etc, fiz MBA com ele, então professor, qualquer coisa aí você me corta. Vai reprovar retroativamente? Já ouviram falar de uma plataforma chamada Web? Isso é criação minha, viu pessoal? Mas não tem nada a ver com isso. Já ouviram falar? Vocês utilizam o dia todinho. Word, Excel, PowerPoint e Project. Mas não. Então vocês tiveram investimento, né? Ó. Vocês têm aquisição disso em casa, né? Vocês vão pegar, destruir aquele investimento e jogar fora? Vou dar uma dica a vocês como é que vocês podem trabalhar, certo? Falando um pouco de Microsoft Project, aí só para essas questões, em meados de junho fizeram uma medição que existem aproximadamente no mundo 20 milhões de usuários de Project, né? A gente é usuário de Project. Eu não tenho perfil técnico, né? Vou falar Bitbyte para vocês. Tem que falar de gerenciamento, certo? Pela essa questão, custo acessível, utilização, etc. Eu acho que é redundante a gente falar disso. E aí eu alinho a primeira expectativa com vocês. Quando eu estou falando de MS Project, onde é que ele atua? Planejamento, monitoramento e controle. Então, se eu estou só com o meu MS Project lá, tenho minha consultoria, etc., não tenho ainda um ambiente colaborativo, não tenho escalabilidade de usuários, o Project só vai te atender disso. Não adianta, o Project não vai fazer o seu tempo de abertura, não vai fazer nada. Vai trabalhar planejamento e controle. Faz sentido para vocês? Eu gosto muito dessa relação, que é uma relação meio que conversa com a Microsoft, conversa com o cliente, pesquisas e tal, e a gente chegou numa questão seguinte, ó, eu tenho nível de colaboração e nível de maturidade, certo? Então, se eu tenho um nível de maturidade em gerenciamento de projeto, e às vezes eu tenho uma pessoa com iniciativa de projeto, um gerente de projeto, ou poucas pessoas, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso utilizar o quê, ó? O meu amigo lá, Project, interagindo e colaborando, publicando atividades no meu SharePoint. Ah, mas o SharePoint é caro. Quem tem plataforma aqui Windows 2008? Pô, mais. Então, na verdade, o SharePoint Foundation, que eu vou mostrar aqui, ele é gratuito e consegue já fazer isso. Eu vou mostrar. Quem utiliza o Office 365? Pô, só vocês, né? Eu vou pagar aqui. Eu tenho que alinhar porque eu paguei uma graninha para isso, pelo menos eu não passar vergonha. Obrigado, pessoal. Lá que vocês forem em Fortaleza, eu pago caranguejo para vocês. E aí, qual é o contexto? Ó? Quando eu vou evoluir para EPM, eu tenho clientes disso. Tem um cliente aqui que eu acho que a Camila não veio. É da Bom Tecnologia, aqui de São Caetano. Eles trabalham com RP. E aí o Mário Bom lá, que é o CEO da Bom, me ligou e disse: Eduardo, eu preciso compartilhar cronogramas. Se conseguir compartilhar cronogramas, criar uma plataforma colaborativa para mim, eu tenho 50 equipes de implementação de RP. Você já imaginou, pessoal, 50 web lá deles? Quer dizer, eu tenho 50 cronogramas, eu tenho 50 documentações diferentes de Word, Excel e PowerPoint, sem padronização. Então, no EPM, no primeiro estágio, eu já posso conseguir isso, eu já entrego valor, seja na implementação, ou seja na utilização de vocês. Como é teu nome que falou comigo? Rodrigo? Né? O Rodrigo estava me falando que ele está querendo começar a iniciar na utilização na empresa lá que ele trabalha. Então, instala o EPM, baixa lá no site da Microsoft, vai lá no meu blog lá que depois eu dou para vocês, tem um step by step como tu instalar o EPM. Vai brincar com ele. E aí você brincando com ele, você já consegue compartilhar cronograma. Então, para ti já começa a fazer sentido avaliar se tu compra ou não a plataforma. Aí, ó, eu esqueci de alinhar a expectativa de outra coisa, ó. Vendas. Né? Eu não trabalho com vendas. Vendas é esse cara aí. Ele vai ficar com raiva de mim em alguns momentos, mas depois a gente fica amigo. Então, não trabalho com vendas, pergunte a ele. E aí, quando eu estou começando a trabalhar projetos, programas, portfólios, aí eu vou utilizar a plataforma EPM na sua complexidade num ciclo de vida de gerenciamento de projetos na plataforma. E aí o que acontece, né? Como é que eu realizo essa mudança? E aí, pessoal, como é que eu giro essa chave? É de um dia para o outro?
Vamos implantar EPM amanhã das empresas de vocês? É assim que implanta EPM? Quem sou eu para entender como vocês trabalham? Então, assim, lembram lá que eu falei que eu era pesquisador, etc. Então, eu não comecei a trabalhar com EPM, não é porque o cachorro da minha esposa chama Bill Gates e a cadelinha chama Melinda. Isso é verdade, viu? Se quiser, eu mando depois a foto. Mas o que acontece? Eu trabalhava no projeto standalone, já tinha uma familiaridade. Quando eu comecei a demanda de consultoria, etc. e tal, aí eu fui avaliar as ferramentas do mercado. Vocês prestaram atenção, eu acho que das palestras todas comentaram de integração com project, etc. Tenham só cuidado, pessoal. Integração com project, o XML do project, eu já perdi com Pix de integração, onde a pessoa entregou, 2 meses depois o cliente me liga. Ô Edu, o cara tá mandando meu cronograma, não tá vindo os calendários, o cara tá com o calendário 24 horas. O que é que tá com o calendário 24 horas? O que quer dizer, pessoal? O que quer dizer? Ele não está respeitando o calendário, né? Não adianta eu fazer planejamento, está todo mundo trabalhando 24 horas. Certo? Esse pesquisador de Harvard, aí é um livro, é uma dica aí off-topic, nós não estamos falando de APM. Ele diz o quê? Como eu saio do impasse, né? A primeira coisa para eu sair do impasse, esse livro é bem baratinho, pessoal, acho que é R$30 e poucos. Ele é terapeuta e pesquisador de Harvard. Qual era a pesquisa dele? Ele trabalhava com pessoas de alta performance, o cara que já é diretor de empresa, etc. E ele não era feliz. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, primeiro passo para você reconhecer que existe um problema, você executar um ciclo de resolução desse problema. Então assim, eu estou com um problema, eu estou começando a gerenciar projetos, minha empresa está crescendo, eu só tenho um project ou utilizo o web. E aí? Vou para onde? Vou fazer uma avaliação de ferramentas e tal, para que vai se adequar na minha empresa. Mas calma aí. Os meus usuários conhecem a plataforma Office. Eu conheço o Project. Meu gerente de projeto conhece o Project. E aí? Vamos para outra plataforma? Tome cuidado com o seguinte. Aqui eu peguei no Facebook aí que o Vitório me deu. A vida é simples, né? Todo mundo fala. A gente tem um problema? Não. Então não se preocupe. A gente tem um problema sim, pode fazer algo? Não, então não se preocupe. Né? A gente tem problema, pode fazer algo sim, então não se preocupe. Falácia, né, pessoal? Na verdade a gente tem que se preocupar e se preocupa muito, e eu tô com 31 anos sem cabelo. Entendeu? Então eu tenho que escolher agora, porque eu não posso ser o gordinho careca, né? Eu tenho que pelo menos tentar ser só o careca. Falando de plataforma Microsoft. O que a Microsoft fez? O SharePoint, trabalhando nessas áreas, aí sites, comunidade, insight. Hoje o SharePoint, tanto no Gartner como na plataforma de clientes, é a plataforma mais utilizada pelas empresas para colaboração. O que é gestão de projeto, pessoal? Quem é PMP aqui? O que é que diz lá no capítulo de integração, na página 382 da Rita? Vocês são PMP, Qual é a atividade do gerente de projeto? Né? Comunicação, interagir. Né? Então, essencialmente, colaborar. Beleza, então estou numa plataforma de colaboração. O que a Microsoft fez? Né? Eu tinha a plataforma SharePoint. No 2007, eu só era namorado. O Project Server era namorado só do SharePoint. Ele se utilizava de algumas coisas do SharePoint. O que eles fez a partir de 2010? O EPM ele é uma aplicação em cima do SharePoint. Então ele pega todos esses benefícios aqui que o SharePoint tem e agrega funcionalidades para se gerenciar projeto. Ficou claro? Então hoje, para ter, já respondendo algumas perguntas, para ter o EPM ou para ter o Project Server, eu preciso do SharePoint. Vendas lá. Negócio aqui. Tá? Porque depois vocês me batem aí, porque dá muita licença, cara, vendas lá. Falando como é que o EPM funciona, né? Eu tenho lá o meu SQL, o SharePoint e o Windows. Eu tenho uma plataforma de projetos lá, que é o Project Server. Tem uma visualização dele na web, que é o Project Web App, né? Antigamente era o Project Web Access, né? Só mudou. Aí se mudou, não sei, talvez o Christopher lá acordou um dia mais e quis mudar esse nome. Qual o foco? Esse pessoal aqui, esse público executivo,
analista de portfólio, gerente de projetos, gerente de recursos, eles vão trabalhar, pessoal, numa plataforma web. A única pessoa que precisa de projeto, quem é? Gerente de projeto. O cara lá que está só reportando recurso do timesheet, precisa de project? Não. Então, quem precisa de project é o gerente de projeto. Então, vocês vão ter que comprar só project, ó, viu? Para o gerente de projeto. Qualquer coisa, vocês mandar conta aí para mim se você treina. Tá vendo como você vem? Falando de plataforma de negócio, né? Existem algumas integrações, existem alguns parceiros que fazem a integração, SAP, tem um conector do próprio SharePoint para SAP. Mas assim, uma dica que eu dou para vocês, aí esquece MVP, esquece o cara especialista em gestão de projetos. Vamos agora só para os meus músculos tecnológicos, né? Se eu tenho que fazer comunicação entre sistemas, uma boa prática é o... Cadê o pessoal do CERP? Estava aqui. Pronto. Os amigos do CERP aí, referência em desenvolvimento, vão me validar o quê? Que é melhor eu desenvolver um barramento, onde eu tenha lá minhas tomadas e ele se comunica com quem está atrás dele, vai nas minhas tabelas. Até questão de segurança, desenvolvimento e tal. O projeto ele tem esse barramento que chama PSI. Não sei se eu vou ter resultado. No Microsoft. Por exemplo, a gente já conseguiu fazer a integração um IBM ClearQuest. Quem conhece o IBM ClearQuest? Né? Faz a parte de ALM lá em cima de Java e tal. Então eu consigo mandar atividades, fazer reportes, tudo via o ClearQuest, interagindo lá com quem está no teu PMO, no teu escritório de projetos. Certo? Vamos tentar o que interessa aí, né? Quando eu estou falando de gerenciamento de projetos, programas e portfólio, peguei aqui, aproveitei que o professor Xavier estava aqui, peguei um PPTT. Já. Planejamento estratégico, né, pessoal? Eu tenho lá minhas iniciativas, minhas propostas e tal, que no geral eu vou categorizar e vou fazer alguns critérios de avaliação ou priorização, né? E aí passo por um processo de gestão de portfólio, né? Então, eu simplesmente tenho um algoritmo, como é no caso do Microsoft APM, que é o AHP, né? Eu consegui comparar a banana com maçã lá na história. Todo mundo sabe o que é o AHP, né? Tranquilo? O algoritmo lá de comparação. Então, eu só estou fazendo uma parte de gestão de portfólio. Quem já leu o standard do PMI sobre gestão de portfólio? Já? O que é que fala lá sobre em que momento de gestão de portfólio tem que ser feito? Tem algum microfone aqui? Cadê o outro? Tem um teu microfone? Pode, por favor, só falar mais alto. Primeiro, no momento do orçamento, você vai determinar os projetos que você vai executar no próximo período. E depois, constantemente reavaliando se os seus objetivos estão sendo atingidos. Todo mundo concorda? Não? Por quê? Pô, cara. Só pela coragem dele. Eu fiquei com raiva do Renato, porque quanto mais o pessoal interage, mais eu fico empolgado e mais eu só tenho o brinde. Não, eu só tenho um. Pela sua coragem eu vou... Mas o que é que em suma ele falou, pessoal? Gerenciar portfólio é atemporal, né? Eu não tenho uma janela de gestão de portfólio. Eu tenho lá as minhas demandas, brigando com os meus projetos de execução, brigando com os meus projetos que estão em finalização. Então, eu não posso fazer gestão de portfólio, não é estanque. Vai ser na minha seleção de demanda, vai ser no meu planejamento. Lembra lá do PDCA de novo? Tem que ser um processo cíclico de melhoria contínua. E aí vai chegar na gente, né, pessoal? Ó. Aí eu vou fazer com isso, né? Dentro do que alguém pensou lá em realidade, né? O objetivo da gente todo sempre é esse. E aí falando sobre os usuários padrões lá que eu tenho no EPM, né? Eu tenho um administrador, que no geral ele tem um perfil tecnológico, aquele cara que mantém, vai criar suas PDPs, são os teus templates de projeto, vai ver teus fluxos, então é um cara que entende de bit byte. A gente tem que entender de gerenciamento de projeto, certo? Eu tenho um gestor de portfólio, que é redundante eu falar, tem um executivo que ele vai visualizar mais a questão de dashboards, indicadores, etc. No geral fazer um site bonitinho, porque eu estou em SharePoint, né? Todo mundo já acessou no mínimo um site em SharePoint. Quem já... Deixa eu ver aqui. 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 Deixa eu
entrou no site da Gol? Quem já entrou no site da Gol? O site da Gol é SharePoint. É a mesma plataforma, é a mesma coisa, certo? O site da gente é SharePoint. Tem alguns sites aí de case, aí a gente entra só em outro momento para isso. Depois eu tenho um gerente de recursos, tenho os meus recursos, né? E tenho no geral solicitantes, que são aqueles que vão demandar projetos. Uma das questões que eu tenho trabalhado muito, uma empresa demandou isso, é trabalhar em escritório de inovação. Vocês já ouviram falar disso? Como é que eu trabalho em escritório de inovação? Exatamente. Todo mundo ouviu ela? Eu vou pular aqui. Quer? Se eu pular, o gordinho pode dar uma verde. Obrigada. Na verdade, investimos na criatividade, propondo com que as pessoas com as quais estão envolvidas no projeto possam, na verdade, agregar valor. Pronto, obrigado. Rapaz, ó, eu não estou me empolgando, mas o Citrino está se empolgando. O que acontece, pessoal? Inovação, eu só tenho duas certezas, né? Uma que eu vou ter custo, tenho que ter custo. E outra que eu não sei se eu vou ter resultado. Verdade? As duas coisas? Então, assim, uma das dificuldades que eu estou tendo que alinhar com esse cliente é que inovação não é eu pegar uma caixinha, vou pegar uma salinha, boto vocês dois lá, pessoal, vocês têm que inovar aí. Beleza? Que a próxima semana eu venho fazer inovação. Então não é assim, pessoal. Não é assim, né? Existe muita balela, existe muito... O CEO tinha participado de um evento de inovação nos Estados Unidos, uma das grandes faculdades. Então, às vezes, na academia, a gente fica muito pensando em pouca realidade, né? Lá na UFPE, tem um pesquisador que talvez vocês conheçam mais, que é o Silvio Meira, conhece? Né? Acho que já deve ter ouvido falar alguma coisa. O professor Silvio Meira, ele fala uma questão que eu acho essencial. Ele diz que a academia tem que entender o quê? As demandas de mercado. Porque na academia a gente tem direito de errar. A gente está fazendo inovação. E a gente está fomentando pesquisa. Né? Uma ideia simples, um cara inteligente. Por que a gente não faz, pessoal? Por que aqui no Brasil a gente não faz? Estou preocupando em questão de cotas e tal. Vou voltar aqui porque não vou entrar para o meu... Mas faz sentido. Falando aí um pouco, que eu tenho que demonstrar aí ferramenta, porque senão o Citrine bate em mim. O EPM, quando ele, na versão 2010, ele pegou muita funcionalidade do SharePoint. Então no SharePoint eu consegui fazer fluxo, eu consegui fazer SM, né, que é a gestão de conteúdos. Então tudo isso, consequentemente, eu estou trabalhando no Project, que no caso a minha metodologia é descrita, né? Posso trabalhar um ou dois mais fluxos. O que no geral a gente está na prática é o seguinte: a gente faz o primeiro fluxo, que a gente chama de gestão de demandas, eu passo por um processo, e aí quando essa demanda, que assim, uma demanda, ela pode ter um custo de não projeto. Isso tem que ficar claro. Então eu posso ter uma demanda que ela não é um projeto, é uma melhoria de processo. O pessoal de TI é um chamado helpdesk. Né? Então aquilo ali não é projeto, então eu passo por um processo de avaliação e depois eu vou para os meus tipos específicos de projetos. Pode ser um projeto de infraestrutura, projeto de engenharia, os projetos N que a minha empresa pode ter. Certo? Tudo isso agregado de fluxo. E aí, consequentemente, eu vou rodar o meu fluxo, né? Depois que eu crio, eu vou fazer seleção, parte de seleção de portfólio e de alinhamento. Aqui, se desse tempo, eu gosto sempre de fazer em apresentação como o EPM pode ajudar a sua vida. Se você está com problema de decidir alguns projetos, a gente cadastra o projeto, de repente a gente faz ali no roundtable ali. Vocês me dizem aí projetos que vocês têm, pessoal, a gente cria as prioridades, faz seleção de portfólio, e aí vão ser quais os projetos prioritários, né? Quais são os seus projetos pessoais prioritários? E aí eu vou fazer alinhamento estratégico com isso, né? Dentro das minhas perspectivas lá do Kaplan, lá do BSC, eu posso ver que perspectiva ela está sendo impactada em tempo, em custo e em esforço. Quer dizer, eu posso olhar uma perspectiva X, que ela está consumindo muito recurso e ela tem um pouco alinhamento estratégico. Isso eu procurei no PPT falar de situações padrão. Isso é padrão no EPM. Ela está assim, ela está na caixinha lá, instalou, já existe dessa forma, certo?
E aí como posso trabalhar, por exemplo, gestão de recursos, fazer cenários. Essa plataforma de portfólio, ela é bem utilizada nas reuniões de comitê de portfólio. Depois eu vou planejar, e aí tem a parte... Alguém perguntou alguma coisa? Se vocês quiserem sempre interromper, pode interromper, certo? E aí o EPM também trabalha risco, né? E aí, lembra-se lá que eu estou aqui com o meu nobre mestre ali, eu não posso falar de risco sem eu falar dos dois tipos, qualitativos e quantitativos. O EPM hoje ele trabalha com risco qualitativo. Faz sentido para vocês risco qualitativo? Ou é melhor quantitativo, números, matemática? O que é qualidade para cada um de vocês? É muito relativo, né? Então, por exemplo, quem quer trabalhar riscos com EPM, eu posso trabalhar, quem foi aluno lá da GV, tem a planilha de risco lá do professor Carlos Magno. Não sei se vocês conhecem. Ó, o Carlos Salles, desculpa, finado Carlos Salles. Carlos Magno é seu irmão, desculpa. Aí já é um erro, já está me corrigindo. Obrigado, professor. E aí tem um material que talvez você comece a criar, né, professor, sobre análise de risco. Então, assim, análise de risco existem várias formas. Cada um vai utilizar. Eu utilizo Monte Carlo, eu utilizo uma das N outras. Então, você pode fazer isso trabalhando de plataforma colaborativa lá no meu amigo Excel. Certo? Trabalhando lá templates de projeto na web, com edição via web. Com 2013, você consegue fazer isso de forma mais interativa, porque assim, no 2010, eu tenho que sempre mandar recalcular, era uma questão de programação mesmo. Eu faço um reporte, eu faço uma alteração de tempo e eu tinha que ir lá mandar recalcular. No 2013 não, esse já é padrão. Quando você muda uma atividade, ele já vê a figuração, ele já muda. Certo? A parte de recursos, ver disponibilidade de recursos, etc. A parte do gestor, do planejador de equipe lá no project, né, identificar que recursos estão fazendo que atividades onde. Todo mundo conhecia o planejador de equipe de 2010? Tranquilo, né? Trabalhar interação com o meu Outlook. Eu vou mostrar uma demonstração que na verdade vocês a partir de ou mais tarde ou amanhã vocês podem estar utilizando um pouco além do que vocês utilizam hoje do Project sem pagar nada, né? Vou inclusive convidar vocês a utilizar o Office 3005. E a parte lá de gestão de custos em projeto. No caso do Project, ele trabalha custo. O foco de quem está gerenciando o projeto é custo, não financeiro. Eu não tenho fluxo de caixa do meu projeto. E a parte de interação, parte de configurações lá do meu servidor, certo? E vamos entrar aqui no Project 2013. Alguém já tinha ouvido falar do Project 2013? Já? O que é que você viu lá no Project 2013? Positivo. Quem já utilizou, já baixou? Ninguém? Pode baixar. Nessa versão que está agora, pessoal, vocês podem baixar e ela vai ser descontinuada até o final do ano. Então vocês utilizam sem restrição, sem aquela questão de 30 dias. Podem baixar de repente, depois eu passo o link lá para o Vitória e boto na fanpage da MonPM e vocês baixam. Certo? Falando lá e alinhando expectativas com vocês, né? No projeto 2013, eu tenho talvez a versão standard, ainda não está validada que vai ter essa versão, certo? E a versão standard, ela não faz conexão com o projeto sério. Então é uma versão que no geral é voltada para profissionais liberais, certo? Ela não faz conexão. No projeto Professional, aí, normal, posso fazer conexão no meu EPM na minha empresa ou no meu EPM na nuvem. Que por enquanto o nome está Project Online. Certo? No Project Server, nada mudou, só funcionalidades, layouts, que eu vou mostrar para vocês. E o Project Web App, mesma história. Né? Aí o que é que vem de novidade, pessoal? No Project Online, é uma oferta da Microsoft na nuvem. Então, conforme você utiliza lá o Office 365, assina e-mail, CRM, etc., você vai assinar Project. A partir disso, certo? E aí eu tenho uma opção que, no caso desse Project Online, leiam-se EPM Online. Né? Então, eu tenho PPM na nuvem.
literalmente falando, vou mostrar a vocês, certo? E aí eu tenho outra opção que é, beleza, eu não quero ter o project nas máquinas, eu quero ter o project online e quero ter o project, não quero comprar o project por questões de governo, não pode comprar software livre, etc. Ou então tem clientes da gente, tem clientes que querem questão de nuvem, eu não quero comprar o project. E aí vem aquela questão de investimento, contábil. Então assim, por decisão desse eu posso alugar, e aí eu tenho o EPM e tenho um project, que ele pode ser utilizado normal, pode ser utilizado na nuvem. E aí eu tenho a segunda opção do Project Online com o Project Pro, sempre assinatura dos três. A princípio, esses são os 3 cenários de Project 2013, certo? Como a gente vai anunciar agora oficialmente que a partir de dezembro de 2012, contratos corporativos, empresas, podem já adquirir o Project 2013, isso é oficial, ninguém sabia, eu estou acabando de dizer, pela primeira vez no Brasil, literalmente falando. E ninguém ficou emocionado. Eu estou tão arrepiado. E aí o que acontece? Eu fiz uma... Tá saindo? Pronto. Alô? 1º de dezembro é a previsão para estar na nossa lista de preço. Então, as empresas que compram com a gente, os contratos corporativos, empresariais, vão poder comprar não só o Project, como eu falei antes, toda a linha Office, a partir de 1º de dezembro. Tá? E outro ponto que ele falou interessante é que vocês podem testar não só o Project 2013, mas toda a linha Office, PowerPoint, Excel, o Outlook, a versão Consumer Preview. Ela é gratuita, ela está disponível no nosso site para baixar. E uma coisa legal é assim, ela instala em paralelo. Se você tem lá o Office 2010, você vai baixar o Office 2013, vai estar em paralelo. Então você pode deixar o Office 2010 lá, usar o 2013, a hora que vencer o Consumer Preview, você volta para o 2010 ou você compra o 2013. Tá? Mas é uma instalação que ela não vai fazer uma instalação por cima e apagar a sua versão. Então ela vai fazer uma instalação paralela, e aí se você não quiser usar mais, desinstalar, ele vai desinstalar tranquilamente. Beleza. Ontem eu vi, cadê o professor Álvaro do ITA? O professor Álvaro está aqui não? Falei, professor Álvaro. O professor Álvaro perguntou, a gente veio interagir, e eu vim falar de iniciativas aqui que a gente tem com a comunidade, né? Um dia eu fui fazer uma reunião de parceiros com o Michel Levy, e aí disse, mas Eduardo, tu está na academia, tu está no mercado, tu está no governo. Aí eu disse, mas eu sou cearense, né? Então, portanto, eu tenho uma cabeça bem grande. A piada não foi legal não, né? Eu tenho um estoque aqui mais. O que é que a gente teve, pessoal? Eu fazia parte da diretoria lá do PMI lá do Ceará, e a gente postou em comunidade, Twitter, em algumas listas, a gente fez reuniões online com o pessoal. Quem foi que participou dos capítulos? Capítulo lá do Ceará, de Goiás, do Rio, do Paraná, de São Paulo. O Paulo Ferreira, até que era de São Paulo, disse que ele está aqui, mas eu acho que ele não está, não viu. Então assim, o que é que a gente pegou? A gente pegou uma lista de alguns nomes, que aí pra gente que trabalha com projeto era estranho, né? Por exemplo, da BS virava o quê? Como é o nome lá que tem no project? EDT, né? Não é EDT? Que é EDT? Ou deixa da BS, ou deixa em AP. Então não estou garantindo que vai ser isso, mas o que acontece? É uma preocupação que eu acho bacana de chamar a gente que trabalha com projetos para interagir e dar feedback. Então, consequentemente, vão ter algumas modificações no project por conta dessa interação, né? Basicamente tem 3 pilares de interação. Eu tenho interação de profissionais, né? E tenho esses 2 canais lá. Um é o Microsoft TechNet e o outro é o MSDN, certo? Que aí são os canais oficiais de interação de N produtos. Eu não estou falando só de project, toda a plataforma Microsoft, certo? Eu tenho interação com a academia, professor Álvaro. Vai ter a Academy, o MSDNA, né? Então as universidades e as faculdades que têm parceria pública, eu confirmo, o Citrinho acho que não sabe, eu acho que pública é só solicitar e ele faz uma parceria. O que é que isso vai ter parceria para a gente em projetos? É que, por exemplo, o Lucas lá, que está lá na UEMA, lá em Maringá, ele tem acesso ao Project, ao Visio, né? A toda a plataforma Microsoft, menos Office, dependendo da negociação, para utilizar. Fins acadêmicos. Então, o que é importante para a gente, pessoal? Não sei como é que está a dificuldade aqui. Eu
Eu tenho um cliente aqui em São Paulo, mas, por exemplo, eu abri vaga para 2 estagiários de desenvolvimento. Entrevistei 60 pessoas. Quantas eu selecionei? Quanto? 2? Vocês acham que 2? 0, pessoal. Eu pegava um camarada com 18 anos, que tinha passado por 3 empresas, eu perguntava para ele: eu preciso de um desenvolvedor.net. O que é que quer? Não, Eduardo, eu quero trabalhar contigo, quero ser gerente de projeto. Aí eu disse: cara, eu trabalho com gerente de projeto há 12 anos, fiz a certificação, Eu não me acho em plena capacidade de dizer que eu sou um gerente de projeto. Gestão de projeto é um constante, inclusive, no nosso aprendizado. Então, assim, o meu sócio diz uma coisa muito bacana: a gente forma pessoas técnicas, a gente não forma pessoas, né? Então, a gente tem muita dificuldade. Com a interação de plataformas Microsoft lá na academia, eu consigo pegar talvez pessoas melhores treinadas ou adaptadas. E aí eu tenho um blog. Lá aqui no Brasil existem 46 MVPs de project no mundo, né? Tem 2 no Brasil. Eu e o André, da BHS. E a gente tem um blog chamado assim, blogdoproject.com.br. Tem um Twitter, @blogdoproject. Então, qual é a intenção disso daqui? De ser um canal de comunicação onde a gente posta dúvidas, onde a gente responde dúvidas. Então, às vezes, por exemplo, tem o Ricardo Guerra, que é um amigo meu da Estácio. Eu queria fazer no meu project online, ou no meu project 2010 Professional, questão de departamentação, como é que eu faço campos personalizados. E aí eu respondi para ele em forma de post, certo? Então, assim, o André foca muito na parte de desenvolvimento tecnológico e tal, eu foco muito na parte de como eu aplico gestão de projetos no project. E aí existem N blogs disso. Então, se vocês quiserem acessar, a gente agradece aí a audiência. Vamos fazer uma demonstração. Basicamente, a gente vai dar um passeio na ferramenta, né? Eu estou trabalhando na ferramenta Preview, certo? Então, essa é a cara do project do EPM Nuvem, né? Então, o que é que de cara eu falei para vocês que eu comecei a programar com Clipper 5.1, né? E quando chegou na época da internet, 99, né? Todo mundo queria um sitezinho com alguma coisa piscando, né? O flash lá explodindo. E aí o que acontece? Eu fui estudar uma questão que chama-se usabilidade e acessibilidade, né? Pouca gente, hoje eu vejo os alunos, o cara começa a codificar, não sabe o que é padrões web, não sabe o que é W3C, não sabe de nada. E aí, o que é que nessa nova plataforma já trabalha? A questão de ser clean. Vocês gostam de trabalhar, né? Eu não gosto de vir muitas vezes para São Paulo, porque em geral é frio, né? Não é que lá em Fortaleza eu trabalho de sunga, não, sabe? O Molina, que era o antigo PM lá, sempre me ligava. E tem um cliente meu que é o governo, Secretaria de Saúde lá, que é um projeto de prontuário eletrônico. É na praia de Iracema, né? Não sei se vocês já foram em Fortaleza. Então toda vez que ele me liga: e aí, Edu, tá comendo caranguejo, tá na praia? Não, cara, eu tô trabalhando. Certo? E aí o que é que essa interface já me dá? Intuitividade, né? Ó, se eu tenho aqui a parte de reports, eu tenho a parte de criar e importar projetos, parte de projetos, aprovação de um fluxo, né? Tarefas para mim, reports de novo, mais funcionalidades, compartilhar projetos, etc. Quando eu entro na parte de site de projeto, da mesma forma, eu tenho a home do meu site, e aí tem uma questão nova. Quem trabalha com 2010, eu trabalho muito a timeline, né? Porque para fazer apresentação corporativa, o executivo ele quer saber das entregas e tal. A timeline agora veio para a web, certo? Então eu consigo, aqui eu estou no meu site de projetos, colaboração, e eu consigo ver que atividade na minha timeline. E aí eu tenho listas que eu posso ter, listas de ata de reunião, solicitação de mudança, o que seu negócio tem. Não adianta eu vir com um negócio amarrado. Estou falando isso como profissional da área, estou falando isso como Microsoft, né? Por isso que eu escolhi a plataforma Microsoft, né? Porque eu acho que cada um entende. A gente estava discutindo aqui a questão no Certus, quem sou eu
para dizer como você trabalha, né? Então, fazer implementação de plataforma, você está trabalhando lá com o seu documento, consequentemente, na implantação de plataforma, eu vou acabar tendo que sugerir melhorias ou mudanças no teu processo. Está saindo do app e está indo para a PPM. Né? Então, isso a gente que está contratando tem que ter essa maturidade de fazer essa avaliação, certo? E aí, a parte de biblioteca de documentos, né, que aqui eu posso ter apresentações padrões, padronização. Né? Tem o Luciano, que eu acho que ele não está aí, ele é gerente do PMO lá da Vivo, a Vivo utiliza a BM, e aí ele disse, Eduardo, no momento que a gente padroniza, até para o meu CIO, o consumo dessa informação é o mesmo, porque quando eu padronizo um PPT, primeiro ele avalia atividade, depois risco, depois o que ele precisa resolver. Se todo mundo dos projetos apresenta desse jeito, o raciocínio dele é lógico. No começo eu chegava, isso ele me dizendo ontem, relatando, é que ele é meu amigo, não porque ele utiliza a PM, é meu amigo pessoal. E aí ele disse, no momento que a gente padronizou, então a gente trabalhar com padronização é importante, pessoal. É importante a gente dar uma documentada mínima, né? Documentar não é burocracia, né? A gente não está falando lá do terrorismo e da época de Fayol, lá na época da Teoria Geral da Administração, lá no século passado, certo? Mas assim, a gente não pode destruir toda uma ciência da administração, né, em detrimento a devaneios do mercado, etc. Você me desculpa, mas eu estou sendo extremamente sincero por isso. Eu vou aqui, vendas profissional, certo? E aí eu tenho a parte de... Minha foto não ficou boa. Acho que ao vivo ainda também não fica, né? Mas enfim. Como eu estou na plataforma de colaboração, né? Uma das grandes demandas hoje para a gente trabalhar em SharePoint é trabalhar intranet, trabalhar social media dentro das empresas, né? E aí eu estou com o conceito de social media, né? Estou seguindo. Isso é nativo, essa questão de colaboração, no SharePoint desde 2010. A Microsoft adquiriu, eu estou falando isso off-top, não estou me comprometendo com a Microsoft. A Microsoft adquiriu uma empresa que ela era especialista só em redes sociais corporativas. Né? Não, talvez nessa versão de 2003 não vá ter funcionalidade específica para isso. Mas o objetivo talvez seja aprender como é que se faz redes sociais corporativas e implementar no SharePoint. Certo? E aí uma das vantagens é o quê? Quem faz a minha atualização de informações sobre mim, de tarefa e tal, sou eu. Se eu tiver permissão. Vamos lá a questão de permissionamento, etc. E tudo fazendo integração se você tiver lá o teu Active Directory, né? O teu AD. Aqui, pessoal, ó, eu estou num portal SharePoint do meu Office 3005. Tem um lado ali, ó. Estou na web. Interface IT, SharePoint e tal. Estou num site padrão, né? Então quem tem a assinatura lá do Office 365 varia entre $5 a $10, né? Ou quem tem o SharePoint Foundation, quem tem o ambiente Windows lá, o pessoal que eu vou pagar um lanche mais tarde, né? Quem tem Windows, baixa o SharePoint Foundation, ele é grátis, então tu tem isso daí já na tua casa, certo? E aí eu vou demonstrar o quê? Que no projeto 2015 eu posso fazer integrações e atividades com ele, certo? 2013, desculpa. É porque assim, ó, falando tecnicamente, o Office é o Office 14 está indo para o Office 15. O Project é o Project 14, em termos de versionamento, e o Project 15. Então, como eu estou desde janeiro trabalhando com o Project, eu só chamei de P15. É porque é o número da versão, mas não é o número do ano. Exatamente. Essa confusão. Uma das coisas que a Microsoft trabalhou mais, as coisas é o que a gente mais utiliza para a questão de projetos, né? Ó, eu tenho relatórios, né? Então, relatórios bem mais intuitos. Como eu estou numa plataforma Office, né? Então é mais nativo para você já saber trabalhar isso. Aqui eu estou dando um exemplo de visão geral de custos, com meus custos, o meu progresso. E aí, por exemplo, para alocação de recursos. Daqui são só gráficos padrões, certo, pessoal? Visão geral do projeto. Quer dizer, eu tenho um percentual completo,
E aí fica a dica. Quando a gente for criar cronogramas, pessoal, a gente tem que criar cronogramas por esforço, não por tempo. Entendeu? Tem muita gente aí trabalhando, não importa a ferramenta de cronograma é esforço. Não tem um engenho lá que ele vai te dar o tempo, consequentemente. Como é que vocês fazem, por exemplo, vocês alocarem hoje pessoas para os projetos de vocês? As pessoas têm disponibilidade de quantas horas por dia? Quantas horas? 8? Todo mundo é 8? Todas quantas horas? 4? Quem mais? 6? Vamos pegar aqui os 3. Por que 8? Eu acho que ele não vai nunca no banheiro, não precisa tomar café, não precisa fazer nada disso. Ele trabalha para trabalhar. Não foi pro forró no dia seguinte, né? Nem foi pro Outback, tá meio ruim aqui. Então por que utiliza 4? Dupla divisão de trabalho. Hora suporte, hora de desenvolvimento. Segura só outro negócio aqui que eu vou falar. 6 horas. E vai ao forró. Pelo amor de Deus, forró no sítio. 4 horas. Assim, voltando aqui agora, eu vou botar o Edu acadêmico, certo? A gente tem estudado muito a utilização de recursos, né, para projetos de software, projetos não software. Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta. É produtivo você alocar uma pessoa 4 horas, quer dizer, ela vai começar na resolução ou na realização daquela atividade. E aí ela vai chegar meio-dia. Agora eu sou operação. Fica a dica. Vale cerveja também. Esse é o problema. E aí? Então fica sempre eu apagando incêndio, resolvendo projeto. Né? Apagando incêndio, resolvendo projeto. Então uma boa prática é exatamente essa daqui. Eu pego um percentual. Ou pode ser um percentual do achismo. 6 horas, então 6 horas foi no achismo, ou tu fez cálculos para isso? Deixa isso aí mesmo. Uma boa prática é utilizar 6%, vai dar o que? 80% mais ou menos. 75% de utilização. Certo? E aí, obviamente, eu posso fazer customizações lá do meu gráfico. Como eu disse, eu estou em ambiente office, né? Então, para vocês, tá em casa, fazer qualquer modificação nesse meu gráfico. Tranquilo? E aí, tem um gráfico aí para o pessoal de TI, que é o burn down. O burn down, eu brinco que é uma curva S ao contrário, né, professor? Eu tenho, na verdade, porque o espírito a grande questão de utilizar metodologias ágeis é pegar o espírito, né? Transparência, comunicação, que é outra coisa? Interatividade, né? Então isso, em que página lá? Quem é associado lá do PMI? Quem é associado? Quem já leu o PMBOK? Os associados querem responder alguma coisa diferente? Né? Vocês estão infringindo o código de ética do PMI. Né? Porque vocês baixaram lá no Emule, foi o PMBOK. O PMBOK não é gratuito. Ou você compra ou você é associado lá do PMI. É a primeira coisa. Não sei se vocês sabiam, o pessoal que leu aí sem ser associado. Mas assim, é uma prática. Eu falei isso no UFPE, quando é xiita, por isso eu trabalho com Microsoft, licença. Eu disse, o que tem a ver isso? Nada a ver, nada a ver. Mas isso é verdade, é verdade. Baixem lá o código de ética do PMI que tem. E aí, me mostrem lá no PMBOK onde é que tem dizendo que o projeto não vai mudar. E aí? Valendo no Lagosta, lá na Praia do Futuro? Ou lá no Beach Park? É mais caro, na Praia do Futuro mesmo. Não tem, pessoal. Né? Então, o professor Hermano fala um negócio que eu complemento, que eu não tenho 3 verdades de gerenciamento de projeto. Né? Meu projeto vai mudar, isso é fato. Né? Eu vou morrer, todo mundo vai morrer, fato também. Certo? E existe a Cipererê. Então, assim,
A quarta que eu começo e eu brinco com ele antes da briga, é que eu não conheço equipes autogerenciáveis. Todo mundo escalou. Sei que alguém ia querer me bater. Eu sou Scrum Master, tá? Eu não conheço equipes autogerenciáveis. Muito mais falácia, muito mais emoção do que ação. Né? A gente tem que ter mais ação do que emoção. E aí o que acontece? Lembram-se lá que eu estava na minha plataforma lá, Office, né? Ó, uma das novas funcionalidades lá na época do Project 2010 era o que? Eu consegui publicar atividades no meu SharePoint, né? Eu criei aqui rapidamente na hora do intervalo atividade de exemplo, né? Onde eu vou lá, ó, vou lá em compartilhar. Vou lá, pego a minha URL lá de projetos. No caso é MTools. Vitória, esse teu modem aqui está querendo acabar com a minha apresentação. O que ele está fazendo? Ele está indo lá no SharePoint e criando wait a moment. Acontece com todos. Pô, demais. Não criou outra diferença. Vamos testar de novo. O que ele disse aqui, pessoal? Não tenho permissão para fazer. Eu errei ou estava querendo fazer algo que não me compete? Acontece com todo mundo, né? Que ele falou, cara? E a mensagem que dá, você pode mandar para Deus, porque você nem ele reconhece o que é. Tem uma parte na tecnologia que a gente chama que na tecnologia você tem que ter um pouco de misticismo, né? Você faz, não tem um pouco de misticismo? Né? A gente faz, certo? Na verdade eu não tinha permissão para isso. Mas o que acontece? Aí eu quero chegar em outro ponto. Eu tenho o meu site lá, ó, site Foundation, certo? Ó, posso ter o meu gráfico, certo? Lista, a gente pode conversar. Eu não quis me ater a muito ferramental, a gente pode conversar depois sobre isso, certo? E eu posso compartilhar isso com, por exemplo, meus clientes ou meus stakeholders. Quem tem Live ID? @outlook.com, alguma coisa. Tu? Quer me dizer o teu Live ID? Quem está com o notebook aberto? Quem está com o notebook aberto aí tem Live ID? Diz aí, tu está com o notebook aberto? Mas eu não sei se vai abrir aí. Responde. Então vamos lá, diz teu Live ID. Fala no microfone ali. Onde é que ele está? Cristiano. Desculpa, Cristiano. BS, tá? BS. BS. Underline BS, eu gosto mesmo. Você dá sinal aqui. Isso. Isso, Cristiano Delari PS. Outlook? @hotmail.com. Não, é hotmail.com. Pode ser, acho que pode ser. Não migrou ainda não. Não. Vamos dar só uma questão aqui. Vou compartilhar aqui contigo. Se o modem na minha. O que é que eu fiz, pessoal? Estou lá no Office 365, tem a minha licença de usuário e tal, licença aqui, foco na gestão de projeto aqui, e aí eu quero colaborar com e dar permissão para um cliente meu ver lá minha documentação, ver lá minhas atividades, quando eu tiver permissão para tal.
E eu só preciso o que, pessoal? Que ele seja, ou que ele tenha lá do outro lado o OSS 365, que ele tem o custo dele, ou que ele tenha, chegou um convite para ti? Estou verificando agora. Alinhando expectativa, eu nunca vi ele na minha vida. Pode ser alguma coisa. Não, Dó. Só conheço o professor Xavier, o Lucas. Deu certo? Não. Meu histórico de piada acabou. O que acontece, pessoal? Aí eu consigo fazer algo a mais que eu estou fazendo no Project, né? Consigo trabalhar as documentações lá na minha biblioteca de documentos, é nativo do SharePoint Foundation, que é o SharePoint gratuito. E eu consigo compartilhar informações entre o meu projeto, certo? Só vai ser ruim para a gente poder, todo mundo vai ter que acreditar nele, que ele de fato recebeu um convite, certo? E aí eu vou dar umas dicas para vocês, ó. E agora, tá tudo resolvido? Né? A única coisa que eu gostava nesse programa era isso, ó. Os programas se acabaram, não é o seu Creyson. Né? Então assim, não existe seu Creyson para a gente trabalhar com sistema de informação para gerenciamento de projeto. Não é fácil, existem dores, mas todas as dores existem seus bônus, certo? Então eu dou dicas aqui, ó. Cada dica dessa aí vale R$13 mais um lá em Fortaleza, beleza? Comece simples, pessoal. Comece simples. Eu só tenho um project, eu só utilizo web. Vou começar a colaborar com o SharePoint. Começar a fazer sentido para mim. E aí eu vou avaliar se eu vou para BPM ou não. Certo? Simples não é simplório. É a grande diferença. A gente quer fazer as coisas simples, mas as coisas simples não são simplórias. Né? E aposte nas pessoas. Então assim, eu posso ter a melhor ferramenta de gestão de projetos, eu posso ter o melhor RP, o melhor sistema operacional. Mas se as pessoas não quiserem utilizar, não estiverem sensibilizadas, não estiverem participando do processo, para não utilizar. Alguns benefícios de utilização de plataformas RPM, né? Padronização e automatização, que eu gosto do primeiro e do sexto, de colaborar e coordenar com facilidade. Então, né? Consigo fazer essa interatividade. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, questões, questionamentos sobre a vida, estou com fome. Foi tranquilo? Ah, tudo bem. Hã? Perguntas aqui, pessoal. Traz o microfone aqui para mim. Todos não, porque agora não é permitido, né? Pessoal, só levanta os braços bem antes para a gente poder ver quem quer perguntar aí, por gentileza, que daí ela consegue levar o microfone. Fui trazer camarão para um amigo meu, cliente meu daqui da NP Consult, e aí agora você tem que tirar todo o gelo do camarão, né, e trazer ele sem gelo. Eu disse, cara, se chegar podre, o processo atende. Faz a pergunta. Pode perguntar. Oi, sou Mariela da Steel, ferramentas motorizadas. Steel? Eu comprei o PMBOK para ler. Tá? Show. Eu não sou mais diretor do PMI, então não está tudo bem. Quando tu colocou a questão de permissões, nós atualmente estamos trabalhando com o RPM 2007. Né? Eu queria saber, e vamos futuramente migrar para 2010, não sei como que vai ficar para 2013 no caso. A questão de permissão é a seguinte: eu tenho diferentes tipos de gerentes, tenho gerente de projetos, porém ser gerente de projetos ele pode atuar como suporte em outros projetos. Né? Aí quando tu cadastra ele com uma permissão de gerente de projeto, ele acaba assumindo sempre a permissão de gerente de projeto para os outros projetos também. Porque ele é gerente de projeto e ele, só para me entender, depois vai entender, vamos entrar na ferramenta. Tá, ele é gerente de projeto? E ele é recurso em outro projeto também. Não sei se... Antes de eu entrar na ferramenta, o professor Xavier quer me ajudar nisso? Se ele está executando o projeto, quem está gerenciando, pessoal? Não é essa a dúvida. Eu tenho X recursos para atender uma carteira de projetos. Tá.
Aí eu tenho o gerente de projeto X que atende o projeto Y. Mas esse cara, ele tem uma expertise de engenharia elétrica. Então ele pode ser suporte em outro projeto que precisa dele. Então no EPM ele vai ter, no caso, a permissão de gerente de projeto para conseguir executar e administrar seu próprio projeto. Porém, ele teria que ver no trabalho dele as atividades que ele tem suporte no outro projeto. O que a gente tem que trabalhar é a questão do permissionamento e a questão do tipo de projeto. A vinculação dessas duas questões, né? Eu tenho um projeto que tem um determinado tipo, e aí eu vou ter que saber, por exemplo, elétrica, mecânica, etc. E aí eu digo determinadas áreas, que naquela área ele é recurso, naquela outra área... Cria grupos. Agora o que acontece? No 2007 eu não trabalho há mais ou menos uns 5 anos. E aí eu confesso a você, assim, eu estou com uma filha de 2 meses, então eu não estou dormindo, estou aqui com de vontade que eu estou longe dela. Eu não lembro de 2007, uma boa. Como fazer isso? Em 2010, sim, aí eu consigo fazer dessa forma. Tá certo? Outra pergunta? Mais uma só. Pois não. Como é que eu posso trabalhar interdependência entre projetos no EPM? Eu vou criar um cronograma para um projeto e eu vou criar um cronograma para outro projeto. Mas se por acaso os projetos fossem complementares e eu precisasse ter um vínculo entre esses 2 projetos, eu posso? Pode. Sabe trabalhar sem EPM só com project, as interdependências de projetos. Né? Tem um projeto master chamado, e tem os outros projetos vinculados. Trabalha com um programa. Trabalha com um programa. E aí o que tu quer é vincular uma atividade de um projeto em outro projeto. É isso? Dá um exemplo, não fica claro. Não era bem isso aí. Não era bem isso. Não, é que, por exemplo, no EPM tu tem a central de projetos, tu consegue enxergar um projeto embaixo do outro, no caso. Né? Aí tu clica nele, abre e tem a seguinte visualização do cronograma. Como é que eu poderia fazer esse vínculo entre 2 projetos que tivessem sites de projetos diferentes, por exemplo? Mas como é que eu não estou entendendo como é que tu quer vincular esses projetos. Tem que me dar um exemplo para poder pensar e transformar isso em tecnologia. Entendeu? Porque assim, se eu tenho um site explicando para você, quando ela pensa aí como é que ela faz a pergunta. Cada projeto tem o meu site de projetos que eles estão seguindo as permissões de cada... Né? Então, na teoria organizacional, se eu tenho uma organização já definida que aquelas pessoas terão as permissões para o site de projeto, vai ser complicado eu trabalhar, por exemplo, pessoas e atividades entre projetos. Tecnologicamente falando, estou dizendo. Entendeu? Tecnologicamente falando é complicado. Eu não sei se é possível. Né? Não sei se é possível. Tem outra pergunta aqui. Pergunta aqui. Tá. De repente eu posso levantar, vem procurar, a gente levanta uma VM e faz. Isso, aqui ainda está no Tabletop o dia inteiro. Aqui. Meu nome é Matheus, eu sou da Net de Consultoria. Eu tenho 2 perguntas, até uma tem relação com a pergunta anterior. Tá. Aqui no Brasil, algumas questões são um pouco delicadas. Né? Então, quando você fala que o gerente de projeto vai saber o valor de homem-hora de toda a equipe dele, isso nem sempre é aceitado pela organização. E no EPM 2007 eu já tive um cliente que teve esse problema. Ou seja, quando você dá a permissão para o gerente trabalhar no Project Professional, ele automaticamente acessa as informações de planilha de custo de todos os recursos dele. Então isso foi uma questão que foi totalmente indesejada para esse cliente. E a segunda pergunta é o seguinte: como vai ficar então isso no 2013 vai ser resolvido ou ainda vai ter essa vulnerabilidade? E outra pergunta é: como vai ficar o licenciamento no 365, né? Vai ser só no SaaS ou vai continuar com as opções de aquisição para os produtos? Certo. A questão dos custos, né? Eu não consegui visualizar custos. Vai ser a mesma questão de eu trabalhar permissionamento. A gente estava com um cliente lá em Salvador, um grupo que trabalha nessa área de comunicação, Globo, etc.
E aí ele está com essa mesma demanda. Por quê? Porque ele tem uma aprovação lá, um orçamento para TI, mas não necessariamente os recursos, quem gerencia os custos é o PMO e o CIO, né? Não as áreas fins lá, infraestrutura e desenvolvimento que eles têm, entendeu? Então a gente conseguiu fazer digamos assim, esse cobrir esse via permissionamento. Aí, mas quando ele abre o Project Professional, ele automaticamente vê todos os custos, todos os homem-horas do projeto dele, para de recurso. Se ele já abrir via Project, sim. O problema é que ele precisava abrir o Project Professional e não ver esses dados de custo. Tinha que ter essa exceção. Eu acho que está tendo um conflito de conceito. Por isso que lá a gente criou um outro perfil que a gente não chamou ele de gerente de projeto, a gente chamou ele de analista de projeto. Entendeu? E sobre o licenciamento. Quem já tem Office 365, até eu não sei preço, não sei em que etapas, eu vou crescer em mais caixinhas, né? Eu vou crescer em outra plataforma que vai ter só Project online, só a plataforma FM online, outra eu ter só Project e outra eu ter o Project, né, Professional e o Project Online. As três, eu vou criar novas caixinhas. Eu não tenho ideia de custo, não sei se o Citrino tem. Não tem ideia de custo. Vai poder comprar, vai poder migrar, etc. Colaborar. Porque assim, ó, uma das coisas que eu acabei não mostrando, ó, ele está acessando, você está, o pessoal aqui da frente. Eu não combinei com ele, né? O dispositivo dele é Android, né? Samsung Android, né? Pessoal, aqui, ó, Web Standard. O SharePoint, desde a versão 2010, eu brigava muito, quer dizer, eu não posso trabalhar e forçar o meu usuário a utilizar o IE. Os caras utilizam o Chrome, o Safari, etc. Aqui, ó, estou acessando de outro browser. O SharePoint, né? Nunca ouvi falar. Prazer, Dolphin? Tá? Dolphin do Android. Eu sou usuário nessa parte de mobilidade Mac. Então, nunca ouvi falar. Só te alinhando lá com relação ao Office 365. Ó, eu tenho aqui a parte de projetos. Eu tenho inclusive aqui o SkyDrive, né? O SkyDrive é uma ferramenta da Microsoft. Todo mundo deve utilizar o Dropbox. Tranquilo? Todo mundo utiliza. Então tem o SkyDrive há no mínimo 5 anos. E ele começa a utilização com 25 GB, pessoal. Então se eu tiver o meu Hotmail, o meu Outlook, eu tenho lá uma linha de SkyDrive, eu consigo inclusive fazer a edição de Excel, Word e tal, via o SkyDrive. Certo? Mais perguntas? Eu queria perguntar a caixa econômica. O microfone aqui. É melhor ficar mais perto aqui, que deu outra mão o microfone. Romeu, da Caixa Econômica. Minha pergunta é, a gente usa um pouco do EPM lá e a gente tem área de produção e área de desenvolvimento. E tem as subcontratadas também, várias fábricas. Como é que a gente pode integrar assim, os SharePoints deles com os nossos e com as áreas também nossas de produção? Nesse sentido? Extremamente possível, eu só tenho uma pergunta. Como é que tu gerencia teu LM, TFS? Não. Por quê? Não tem software LM? Não. Inclusive a gente tem software de subcontratação também para gerenciar o pagamento das Eu acabei cortando aqui na minha apresentação, ia acabar entrando no TFS, mas não é o foco. O TFS é uma versão lá de colaboração do Visual Studio, onde ele trabalha por padrão, né? CMMI, certo? E Scrum. Então tem lá as interações, está no ambiente do desenvolvedor, ele está fazendo check-in, check-out e está interagindo com o teu EPM. Isso é nativo, essa troca de informação. Né? Então eu vou ter lá na minha AP estruturas que eu tenho o meu escopo e essas atividades vão estar sendo interagindo via o TFS. Como tu não tem LM, a questão de tu trabalhar permissionamento para cada... Acabei de fazer isso, né? Eu não tenho permissionamento para publicar, mas tenho permissionamento para visitar. Ele, no caso aí, está no meu SharePoint da interface, navegando. Tem uns documentos e tal, tem algumas atividades
navegando, tranquilo. A permissão dele é só de visualização, certo? Então, por exemplo, o teu da caixa, a gente tem que entender como é que se estrutura, para não cair ele foi perfeito na colocação. Às vezes a gente tem uma necessidade, esquece de avaliar se a gente está no papel certo, né? Aquele cara é gerente de projeto, qual o perfil, entendeu? Mas é possível. É possível porque eu te mostrei, eu posso te mostrar depois, por exemplo, de clientes da gente, né? Tem lá 3 Corações. 3 Corações eu interajo com o SharePoint da gente. Então, o pessoal do PMO da 3 Corações, ele acompanha as atividades, viu o SharePoint da gente, entra lá com os login e senha dele, tranquilíssimo. E eu estou no mesmo ambiente, você viu que é o mesmo ambiente, certo? Não sei se eu tinha respondido. Sim. Mas a última aqui, só para a gente finalizar, daí, ele tem os tabletop aqui, você quer fazer a última pergunta aqui? Pergunta aí, Cristiano Deloitte, que acho que tem até um pouco com relação à questão da interdependência dos projetos para o consumidor. A gente tem cenários onde a gente trabalha com gestão de diversos programas, né? E esses programas são compostos de projetos de capital, projetos estruturantes, viabilizadores. E é importantíssimo a gente conseguir trabalhar a interdependência entre esses projetos, porque um atraso ou a disponibilidade de algo que vai ser gerado por um projeto estruturante ou viabilizador pode impedir que eu entregue o meu projeto de investimento. Se eu for para a indústria de óleo e gás, por exemplo, se eu estou construindo uma planta de produção e eu não tiver no momento certo o meu oleoduto, o meu gasoduto para escoar aquilo, eu de certa forma vou estar com uma planta parada esperando um projeto estruturante. E a gente precisa fazer análise de cenários para conseguir descobrir qual é a melhor composição daquela carteira de projetos dentro de uma visão de programa. E a gente entende que a gestão de interdependência numa visão de gestão de programa é muito importante. Porque todos estão ali naquele conceito direcionado para o objetivo próprio. Eu acabei não passando, porque a gente não entrou, é uma premissa que a gente assumiu não entrar na ferramenta, mas quando eu estou fazendo gestão lá de programa, eu posso estabelecer a interdependência entre os projetos. Tem lá uma ferramenta que eu digo, esse projeto depende desse. Qual tipo de dependência? Exclusivo? Eu escolho alguns tipos de dependência. Isso é padrão da PM, na hora que eu vou fazer gestão de portfólio. E eu exercito esses cenários? Exercito. Posso brincar. Identificar impacto, se eu atrasar esse, se eu puxar para cá. E aí vou salvando o que? Baseline, né? E aí, por exemplo, eu quero que aquele projeto saia do meu portfólio. Eu posso configurar por quê? Quem foi que pediu? Porque o CIO quer esse projeto. Então, eu configuro o porquê e digo, eu parametrizo o porquê e consigo que ele saia do meu portfólio. Obrigado. A gente tem que fechar, pessoal, por causa do tempo aqui, senão a gente vai passando, né? Queria agradecer ao Eduardo, excelente. Eduardo e Renato, obrigado. Obrigado, pessoal. Meus contatos aqui, o meu contato Eles estão também aqui com o contato, tem contato na revista quando precisar e tem aqui no tabletop, vocês pegam ele. A ficha de avaliação que vocês têm para concorrer aos 2 licenças do Project 2010, né? Isso, né? 2010. Você tem que deixar ali no stand deles aqui, deixa a fichinha. Na volta do almoço, agora já não retomado, às 14 horas, a primeira ação que a gente vai fazer é o sorteio do Project, ok? Agora nós temos 1h15 de intervalo aí, pessoal. Vou voltar às 14, tá? 14 em ponto, por gentileza. Valeu. Tem que deixar a ficha aqui no palco ou lá? Deixa ali em cima do stand ali deles, tá? Tem gente ali? Tem pessoa ali?